Instalivros apresenta The Daily Stoic, o Estoico Diário, Ryan Holiday. Muitas vezes ridicularizado como emoção desencorajadora, o estoicismo é uma filosofia que estimula a disciplina, a coragem e o controle das percepções. A maior posse de alguém dentro do estoicismo é a escolha fundamentada, o que significa que não pode ser retirada. Uma das recomendações de todos os pensadores estoicos é escrever um diário que seja um lugar de meditação sobre a sua jornada, para servir de reflexão sobre como ser melhor no amanhã. Este livro é uma introdução à aplicação prática da filosofia estoica no formato de um diário, com um pensamento filosófico para cada dia do ano. As 3 principais disciplinas do estoicismo. Para entender um pouco sobre o estoicismo e como os que o praticam enfrentam suas vidas com sabedoria, é preciso conhecer as 3 disciplinas essenciais nessa prática: percepção, ação e vontade. A percepção é a primeira disciplina. Ela se concentra na necessidade de observação precisa e imparcial do mundo. Para alcançá-la, é necessário clareza de pensamento, ou seja, estar livre de influências externas ou emoções extremas. Essa paz interna se reflete no comportamento externamente calmo do estoico. Um estoico deve ser autoconsciente e ter uma percepção imparcial de si mesmo. A segunda disciplina do estoicismo é a ação. Os estoicos agem no melhor interesse de si e dos outros, de acordo com seus valores e o caráter que desejam cultivar. A clareza, resposta do exercício da primeira disciplina, resulta na capacidade imparcial e desimpedida de resolver problemas. Os estoicos entendem que devem desempenhar suas funções com diligência e com foco em como suas ações sustentam seus valores e senso de justiça. Por isso, estoicos são ao mesmo tempo pragmáticos e flexíveis, trabalhando dentro de suas realidades sem perder tempo com coisas desnecessárias. A vontade é a terceira disciplina. Ela é marcada por um espírito resiliente. Os estoicos treinam em momentos de tranquilidade e enfrentam desafios cara a cara, a fim de se fortalecerem em tempos de crise. Eles aceitam mudanças e fatores externos sem tentar mudar o que não podem controlar, procurando agir para o bem maior, porque isso também os beneficia individualmente. Entre as coisas que os estoicos aceitam e não podem controlar está a mortalidade, que os motiva a agir no momento presente e a gastar o seu tempo economicamente. Para promover a clareza, as pessoas devem se concentrar apenas em controlar o que está ao seu alcance. Coisas como dinheiro e ambiente de trabalho nem sempre são controláveis, mas a mente está sempre sob o controle de um indivíduo. Controlar a mente envolve evitar qualquer coisa que atrapalhe a capacidade de raciocinar e manter a intenção clara, concentrando-se apenas nas coisas mais importantes. A prática da meditação de atenção plena pode ser uma ferramenta especialmente valiosa para manter a clareza do pensamento. A meditação de atenção plena é mais do que simplesmente concentrar-se em um assunto ou mantra enquanto planejamos ou refletimos sobre o dia. Envolve regularmente reservar um tempo para descansar confortavelmente, concentrar a atenção na respiração, a fim de bloquear todo o resto e permitir que o eu não seja afetado por distrações. Além de ajudar as pessoas a se concentrarem melhor no processo de pensamento, a meditação da atenção plena pode ajudar uma pessoa a bloquear ou diminuir os efeitos de fatores externos incontroláveis, incluindo problemas de saúde como insônia e pressão alta. Respostas emocionais fortes causam danos quando um indivíduo se comporta de maneira irracional. Em algum momento, todos enfrentarão alguma situação difícil. Por isso, é aconselhável se preparar previamente para situações emocionalmente difíceis, quando o estresse é baixo, e recuperar a compostura se as emoções esquentarem, apesar dos melhores esforços para controlá-las. As eleições, por exemplo, são um fator externo particularmente indutor de estresse. É comum que eleitores de ambos os lados do espectro dos partidos políticos relatem níveis significativos de estresse em relação ao tom da retórica e à ansiedade das campanhas em relação ao resultado das eleições. Existem alguns fatores que podem afetar o resultado de uma eleição,
como o dinheiro gasto em anúncios e reportagens analíticas, mas a preocupação de um indivíduo sobre quem vencer não pode afetar os resultados da eleição. É muito mais provável que os resultados dessas preocupações sejam relacionamentos interpessoais tensos e complicações de saúde relacionadas ao estresse. Uma pessoa pode se preparar melhor para encontrar um estressor relacionado à eleição, contemplando os fatores que importam e avaliando onde o controle individual termina. Se essa pessoa perder o controle emocional mais tarde, poderá usar as mesmas meditações para evitar mais estresse ou impactos negativos. As pessoas podem desenvolver a autoconsciência avaliando o estado de suas influências e a liberdade de influenciar. A compreensão e a capacidade de escolher são preservadas por uma autoavaliação honesta. Uma pessoa autoconsciente não inventa uma narrativa inútil nem atribui valor a coisas sem utilidade para sentir que sua vida tem sentido. Um método para manter uma autopercepção precisa é associar-se a pessoas com perspectivas semelhantes que podem verificar uma autoavaliação distorcida. Na cultura popular, o exemplo mais famoso de um personagem estoico é o alienígena vulcano Spock, na série original Star Trek de 1966. Os vulcanos, personagens escritos por Gene Roddenberry, tentam controlar sua expressão emocional, sujeitam seus sentimentos a análises racionais e aceitam suas circunstâncias sem reclamar. Em Star Trek, os espectadores veem Spock aconselhando o capitão da nave espacial com afeto desapaixonado, ensinando sobre como estar plenamente consciente dos fatores que influenciam suas decisões e como rejeitar coisas que influenciam seus pensamentos. Na série, outro personagem, um médico da nave, representa uma filosofia mais apaixonada e emocional, fortemente influenciada por emoções como medo, afeto e falta de desejo de ter consciência de si mesmo. Juntos, esses personagens representam um ambiente dentro de um cérebro humano ao tomar decisões. Preservar pensamentos imparciais requer controlar quais evidências e opiniões são levadas em consideração. Ser imparcial é uma habilidade que envolve ser um observador objetivo que testa suposições e não permite que dons ou egos interfiram. As pessoas podem perceber o mundo com clareza e manter opiniões bem fundadas sobre coisas que importam, se ouvem os outros sem fazer suposições sobre seus motivos e atribuir valores a coisas sem serem influenciadas pelos outros. Pressupostos baseados em raça ou gênero aparecem de forma implícita quando as pessoas escolhem quem contratam, como tratam um paciente e quanto pagam a um empregado, mesmo quando as pessoas em um estudo não sabem que trataram duas pessoas semelhantes de maneira diferente naquela situação. De fato, esses preconceitos implícitos são difundidos ao identificar associações positivas e negativas das pessoas. Isso está ligado a uma tendência identificada em crianças em tenra idade de essencializar certas coisas e pessoas, a tomar decisões reflexivas com base apenas em suposições. A conscientização de preconceitos inconscientes pode resultar no impacto que eles têm no comportamento, que é central na filosofia estoica. Um estoico que tenha um entendimento completo de seus próprios preconceitos implícitos pode desenvolver mecanismos para tratar os outros de maneira mais justa do que alguém que não o faz. Os estoicos agem para o bem maior, exibindo bondade e bom caráter. A filosofia estoica defende que a justiça deve fazer parte de todo ato. Com o tempo, ações justas têm um impacto positivo, evitam o sentimento de culpa e reforçam o hábito da bondade. Ações justas também inspiram os outros. Para facilitar a cooperação e a bondade, a pessoa deve evitar prazeres egoístas e agir sem rancor ou desonestidade. Os estoicos trabalham para melhorar a si mesmos e dar amor para recebê-lo. Duas coisas devem acontecer antes de uma ação para garantir que seja uma escolha justa. Primeiro, aquele que faz a ação deve gerenciar sua atitude para evitar uma reação tendenciosa. Segundo, o processo de decisão sobre uma ação deve incluir uma avaliação fundamentada de cada escolha, de acordo com a forma como ela suporta valores priorizados. Os valores que orientam as ideias de um estoico sobre quais comportamentos são bons e quais são prejudiciais são justiça e virtude.
As visões dos estoicos eram populares na sociedade romana na época em que os estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus vivia, criando uma justaposição entre as visões de bondade e caráter que ele promoveu e os valores estoicos que seus seguidores provavelmente ouviram da cultura romana da época. Jesus provavelmente teria concordado com os estoicos sobre os benefícios de ações altruístas e as desvantagens do despeito e do vício. Os estoicos devem abordar problemas preparados e dispostos a ouvir e agir. Se a solução a que se chegou não funcionar, a melhor estratégia é aprender com a experiência e tentar uma nova estratégia ou atitude. Por exemplo, uma mulher guiada pela ética estoica que trabalhava para obter um ganho de participação de mercado para sua empresa pode encontrar um obstáculo, como resistência da administração em financiar uma mudança e adotar uma abordagem única para superá-la. Um não estoico pode fazer um apelo apaixonado aos gerentes para mudar de ideia, mas o estoico é flexível o suficiente para tentar um novo plano, o que pode cortar custos em uma de suas outras iniciativas para financiar a mudança experimental, em vez de tentar novamente a mesma abordagem falha ou tornar-se emocionalmente investido em suas ideias ou soluções preferidas. Ela passa para outra estratégia, com o objetivo de resolver seu problema. Um estoico se lembra de defender as virtudes e sentir a recompensa de fazer o bem. Agir virtuosamente é a sua própria recompensa, e um estoico não busca elogios ou honras adicionais, mas ele também não deixa o desprezo afetar como ele defende essas virtudes. As conquistas não devem ser feitas apenas por uma questão de honra, e a carreira de uma pessoa não deve consumir toda a sua vida. Embora o estoicismo apoie um foco nas coisas importantes, não é uma filosofia que exige minimalismo absoluto. A meta de um estoico pode não fazer parte de seu trabalho diário, mas um trabalho diário pode ser um dos deveres que ele precisa cumprir para trabalhar em direção a esse objetivo. Porém, deixar de ver esse trabalho do dia como algo com significado é um notório destruidor de motivação para os trabalhadores. Por exemplo, um jovem estava desmotivado em seu trabalho em um hospital onde limpava equipamentos médicos e descartava lixo hospitalar. O funcionário sentiu que seu trabalho não fazia sentido e considerou desistir até que sua mãe lhe mostrasse o significado desse trabalho. Ela ressaltou que ele garantia que os pacientes do hospital estivessem protegidos contra bactérias e contágios perigosos. Com uma nova perspectiva do bem que estava fazendo pelos outros, o jovem renovou sua paixão pelo trabalho e logo ganhou uma promoção. Os estoicos são pragmáticos que valorizam apenas o que realmente importa. Um pragmático é alguém que trabalha de maneira flexível com as circunstâncias que lhe são apresentadas, em vez de manter um código de ação inflexível e que se adapta ao mundo moralmente complicado para obter resultados. Os estoicos são pragmáticos. Eles não residem em culpa, desespero ou desejo. Pragmatismo é um termo com muitas aplicações. A tradição filosófica do pragmatismo é sobre a coleta de conhecimento e o uso de análises racionais para avaliar a utilidade e as consequências das ideias. O pragmatismo político é mais parecido com a perspectiva pragmática dos estoicos. Mas enquanto os estoicos acreditam que toda a ação deve ser justa e pró-social, os pragmáticos políticos são descritos como cruéis, por estarem dispostos a se envolver em questionamentos legais ou comportamentos morais, a fim de perseguir uma meta. Os estoicos são conhecidos por sua capacidade de suportar desafios e dores sem violar seus valores e princípios. A força interna e o autocontrole trazem benefícios tanto em momentos de facilidade como desafios, portanto é necessário construir essas características. Você pode fazer isso abraçando desafios à medida que eles surgem e testando a coragem enquanto as coisas são menos desafiadoras. Uma empresa automobilística, por exemplo, não descreve a segurança de seus veículos quando dirigidos no trânsito normal, nem em um acidente de baixa velocidade, como uma colisão traseira com outro carro. Em vez disso, os testes de colisão imaginam cenários catastróficos, que, embora raros, ameaçam a vida de todos os passageiros. Em um acidente grave, se todos sobreviverão é uma questão que depende dos resultados desses testes exigentes. De maneira semelhante,
Uma filosofia moral é mais útil quando uma pessoa está enfrentando os maiores desafios, mesmo que também seja útil na vida cotidiana. Os estoicos aceitam suas realidades e entendem que uma atitude negativa não afeta as coisas que eles não podem controlar. À medida que as coisas mudam, os estoicos devem se concentrar no ambiente interno e se preparar para qualquer coisa que possa acontecer. Em vez de se apegar a coisas temporárias ou reivindicar a posse de coisas que não são realmente deles, estoicos antecipam a perda de coisas que valorizam e evitam o apego a coisas que mais tarde poderiam causar infelicidade quando perdidas. O mandato estoico de agir por justiça e retidão é forte e deve guiar um estoico emergente em direção ao equilíbrio adequado entre aceitação e ação. Uma pessoa no Brasil pode precisar simplesmente aceitar o estado de liberdade de imprensa em uma ditadura estrangeira, porque não há nada que o cidadão comum possa fazer para garantir a liberdade de expressão em um país isolado e distante. No entanto, o cidadão comum pode fazer algo sobre a falta de moradia em seu próprio país, oferecendo-se em instituições de caridade e doando suprimentos para abrigos, por exemplo. Por outro lado, o presidente não precisa simplesmente aceitar o estado de liberdade da mídia na ditadura estrangeira, porque pode defender a liberdade de expressão e aplicar sanções a países que violam esse direito humano fundamental. O que aceitar, o que está sob controle de uma pessoa e o que deve ser tratado por meio da ação depende da situação. Portanto, ninguém deve deixar de aceitar algo simplesmente porque a mudança parece improvável. Os estoicos entendem que a morte é uma forma de valorizar o que fazemos. Embora muitas pessoas temam a própria morte, a melhor atitude a ser feita é tê-la como motivação para dedicar tempo com sabedoria a coisas que duram e têm maior valor do que apenas consumir ou absorver prazeres. O medo da morte e outras emoções negativas, como o luto, representam um desperdício de energia, mas gratidão e positividade valem a pena, porque espalham a virtude. O objetivo de qualquer estoico é ser mais capaz de gerenciar o eu e controlar o mundo interior antes da morte. O medo da morte é relativamente comum nas culturas ocidentais modernas, mas no país do Butão, as pessoas geralmente pensam na morte várias vezes ao dia, enquanto encontram rotineiramente rituais e iconografias que a envolvem. Esta é possivelmente uma das razões pelas quais esse país, que não é o mais avançado ou rico em tecnologia, tornou-se objeto de estudos em políticas públicas e pesquisas sobre felicidade. O povo butanês, que segue a religião budista majoritária, acredita que a morte não deve ser temida, porque é o início de um processo de renovação, e seus rituais de luto são longos e elaborados. Essa atmosfera promove visões estoicas como uma aceitação da morte por meio da familiaridade e uma prioridade para fazer um uso sábio do tempo. Insta Insights. A clareza de pensamento sem influências externas desnecessárias deve ser preservada, evitando distrações. Alguém que está em paz internamente não parece exteriormente chateado ou emocional. Ser autoconsciente é uma marca do ideal filosófico e garante que nada afetará sua percepção sem ser notado. Ações são um reflexo de caráter e valores. Toda pessoa tem o dever de cumprir, que deve ser realizado com senso de justiça e ênfase na virtude. A melhor atitude em relação à mudança é entender que algumas coisas são inevitáveis. Aceitar o destino é uma perspectiva melhor do que combatê-lo. A morte deve ser um motivador constante para que uma pessoa gaste tempo com eficiência e se concentre no que é verdadeiramente importante e duradouro. Neste livro, você aprendeu que o estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia prática. Em vez de ser apenas uma estrutura abstrata, ele fornece um conjunto de princípios orientadores que podem ajudá-lo a fazer melhores escolhas na vida. Aplique o estoicismo com sucesso e você se verá não apenas acreditando em suas próprias habilidades. Através da determinação e automotivação, você poderá melhorar a si mesmo e a sociedade como um todo. Não procure felicidade em coisas externas. Quanto mais deixamos nossa felicidade depender de recompensas externas, menos livres nos tornamos. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Nós Somos a Mudança que Buscamos,
Organizadores E. J. Dionne Jr. e Joy Ann Ride.